tá repassando para nós, para os técnicos em saúde, sobre a totalidade de mortalidade, a totalidade de infectados, enfim, Sim. de pessoas que estão hoje com essa com o coronavírus, não vai impactar lá na frente na questão de resultados, professor? Vai, é justamente isso que a gente está falando. Como a gente não sabe, Vanderlei, nós temos um problema sério. O maior problema nosso é isso aqui, ó, sistema de E informação perigoso, né? extremamente perigoso. Porque se você parar para pensar, a Minas Gerais está com um problema sério. A subnotificação mínima lá é de 60%, porque o Zema está achando que ele não vai ser eleito daqui a 2 anos. Você entendeu? Então, o que aconteceu? Ele está escondendo óbitos, está escondendo um monte de coisa. E isso a gente está falando desde abril, desde o início de abril que ele está escondendo coisa. E é tanto que um jornal lá de Minas, eu acho que no início de abril, meados de abril, falou que estava falando que tinha a quantidade de mortes em abril, a média dos últimos anos, era de mais ou menos 200 casos por insuficiência respiratória, por doenças trazidas pelas gripes e pela pneumonia, né? Então, 200 e poucos casos. E estava tendo 2 mil naquele mês. Então, a gente está falando de 10 vezes mais. Essa informação é ruim para ele, para o governador, que vai ter que tomar decisão. E lá na frente vai ser pior, porque ele vai ter um problema tão grande com a questão da quantidade de pessoas doentes, e ele não se preparou, não arrumou dinheiro, não arrumou a estrutura de saúde, não criou hospital de campanha suficiente para aquelas pessoas, ele nunca mais vai ser eleito em lugar nenhum. Né? Então, assim, é ruim para ele, mas é ruim para a sociedade, é ruim para a comunidade, é ruim para a população daquele estado, principalmente. Né? Então, é muito importante que a gente comece a pensar nisso aqui, como vocês, como gestores, tudo que vocês vão fazer na vida de vocês vão ser baseado no sistema de informação que vocês têm. No nosso caso hoje aí, Vanderlei, da pandemia, nós estamos com problemas sérios porque nós temos um governo federal que está puxando para um lado e os governos estaduais puxando para o outro. Né? Então, você vê governos estaduais que a gente não esperava que tivessem atitudes mais corretas, que estão tendo, mas o governo federal vai lá e sacaneia, não está mandando dinheiro para o combate. Isso é ruim, né? Porque essa informação está chegando lá. Olha, nós precisamos de mais dinheiro, mas ele está segurando as coisas. E aí ele não quer mostrar que está morrendo muito mais gente do que ele achou que ia morrer. Né? Porque, a princípio, a gente não pode esquecer que era só uma gripezinha. E sendo só uma gripezinha, vai morrer 10 pessoas, como ele falou, vai morrer umas 800 pessoas durante o ano, lá no início. E já morreram 38 Professor, mil pessoas, quase 40. São 50 vezes mais do que ele pensou. E mesmo assim, ele não dá o braço a torcer. Eu estou falando do governo federal. O governo federal não dá o braço a torcer nesse sentido. Né? Então, aí, essas informações que não estão sendo trabalhadas de verdade, que elas não estão sendo verdadeiras, elas estão permitindo uma contaminação muito maior e, consequentemente, uma tomada de decisão muito ruim. É por isso que é importante saber disso que a gente está falando aqui. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoas? Não, né? E aí, a gente aqui vai falar um pouquinho mais sobre como esses sistemas, conjunto ordenado de meios de ação, né? Ideias visando um resultado. Um sistema é um conjunto ordenado de meios de ação, ou seja, a partir das informações, eu coordeno as ações que eu vou tomar, que é disso que o Vanderlei estava falando agora há pouco. Se eu não tenho informação boa o suficiente, as minhas informações vão ser atropeladas lá na frente, visando o resultado e realizar funções específicas. Então, aí a gente está falando aqui, é básica a necessidade de cadastro de paciente, e aí está falando exatamente de saúde, tá bom? População e de estabelecimentos, produção das atividades de saúde, conhecimento do perfil de doenças atendidas, da mortalidade que essas doenças estão trazendo, número de profissionais de saúde que existem e que estão à disposição, número de consultórios, leitos, equipamentos, medicamentos, gastos efetuados e outras tantas informações. Pessoas, isso aqui ó, é o dia a dia do SUS.
é o dia a dia do sistema de saúde que a gente vê. Imagina quantas pessoas, quantos tipos de doenças o SUS não tem catalogado. Imagina quantos profissionais, quantos dados de profissionais não tem no SUS. Quantidade de leitos que a gente viu falar, nossa, nós temos mais leitos do que países mais desenvolvidos. Por quê? Porque essas informações estão lá, tudo bem? Os gastos, a quantidade de medicamento para poder manter a população saudável. Imagina que o SUS entrega medicamento de graça para diabéticos, para hipertensos e assim por diante, mas tem um monte de outras doenças, gente. E ele precisa estar dentro, ter essas informações com precisão muito grande para poder fazer com que chegue lá no postinho de saúde a dipirona, mas também a amoxicilina, né? Dependendo da situação, dependendo do lugar, as infecções que podem estar geradas tá sendo geradas naquele local, eu preciso de mais remédios, mais medicamentos mais fortes e assim por diante. Tudo isso aqui é gerido pelo sistema de informação do SUS. Só para vocês saberem, uma decisão tomada dentro do SUS hoje vai avaliar tudo isso aí. Tá? E aí, o sistema deve disponibilizar o suporte necessário para o planejamento, decisões e ações dos gestores, né, que a gente já falou agora lá atrás. E não importa a esfera, tá bom? A esfera, tanto uma na esfera estadual, federal, municipal, a base, a ideia de suporte é a mesma. O sistema vai dar a base para o prefeito, para o governador, para o governo federal, para o presidente. E aí o sistema de informação da saúde, a gente chama de SIS, tá? A sigla de SIS aqui é de Sistema de Informação em Saúde. Tem vários subsistemas debaixo dele, né? Facilitando aí a formulação e avaliação das políticas, planos de saúde e subsidiando o processo de tomada de decisões. Então, quando vocês vão falar de saúde, por exemplo, eu acho que vocês chegaram a conversar sobre isso com o Felipe, ele pediu provavelmente para vocês darem a solução. Se vocês não têm essas informações, a solução que vocês dão provavelmente não vai servir para muita coisa. Eu não sei se alguém de vocês chegaram a dar alguma solução aí na área de educação, vocês lembram? Quando vocês discutiram a educação com o Felipe, vocês chegaram a dar alguma solução para algum problema? Espera aí, professor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parece que ele pediu alguma coisa. Na verdade, ele discutiu a parte com a gente e aí... Na moradia, sim, professor. Ele pediu alguma coisa. Saúde, vocês lembram, galera? Se foi dado? Na saúde fala ou na educação? Na educação. Porque a saúde, eu acho que vocês não falaram. Não, ele só fez uma aula só de educação, pro. Vocês não chegaram a pensar, porque eu acho que alguém falou que ele tinha sugerido que vocês pensassem numa solução para essa questão da pandemia, para estudar em casa. Eu acho que alguém... Sim, ele ia dar mais uma nota ou mais uma aula para a gente poder fazer alguma atividade, que nem ele fazia. Mas vocês não chegaram a fazer, né? Não. E na habitação, vocês chegaram a fazer alguma solução em relação ao sistema? Do transporte, sim, professor. E no transporte? Isso. O que vocês viram? O que vocês fizeram no transporte, Laurinha? Vocês viram? Na habitação também fez. Na habitação também, né? Isso mesmo. Ah, tá. E vocês lembram qual foi a... no transporte. Peraí, Pro, que eu tô vendo aqui. No transporte... Transporte, ele pediu sobre um modelo... Do transporte era criar um sistema de informação para orientar o usuário a se locomover, tipo, no espaço geográfico, por exemplo. Que o professor ou, além do transporte... O Bel, parou. A habitação... Não, eu parei aqui, Stephanie. Mas pode falar, Stephanie. Condomínios, é a Patrícia que está falando, casas de palafitas, ele deu tudo isso daí para a gente fazer isso, num trabalho. Qual é a solução que vocês deram? Ele pediu alguma solução baseada em sistema de informação, em tecnologia, não? Não, só deu os tipos de moradia, não foi? Foi só os tipos de moradia. Daí a gente perguntou desses, por que não esses terrenos que são leiloados, vamos supor,
de traficantes, que são leiloados, eles não podem fazer moradias nesses locais. Aí ele explicou que às vezes é no Morumbi, então a pessoa não vai se adaptar a morar no Morumbi. Aí, ainda falei, mas na Ayrton Senna tem um monte de terrenos ali, por que não faz ali? Aí a gente ficou cada um dando uma opinião do que poderia ser feito ou não, e ele explicando. Sim. Não, Pro, a gente fez uma atividade referente à habitação, a gente tinha que criar um sistema de informação que solucionasse as lacunas da habitação nacional. Ele pediu também para pesquisar as concessões e trens e metrô também na parte de transporte, viu, professor? Pro, se você quiser, eu te mostro. Ele pediu para desenvolver um projeto de habitação que envolva um sistema de informação para a melhoria dos processos falados em aula. Tá, e aí vocês conseguiram fazer isso? Sim. Aí a gente ainda falou da parte da burocratização, que demorava muito, né? Quando o juiz toma posse de algum terreno, de alguma pessoa que não pagou imposto, alguma coisa demora, que vem lá dos Matarazos. Aí cada um foi dando os exemplos. Aí a gente fez um exercício, sim, é verdade. E cada um falou, aí cada um fez o seu exercício sobre isso. E usando geolocalização. Isso. Na saúde também falou um pouco na questão de sistema de informação, número de leito, taxa de ocupação, sistema de informação de tomada de decisões, planilha e assim por diante, professor, também. Entendi. Aí vocês pegaram esses dados na internet e trabalharam isso? Sim. Não? Sim. Legal. Sim. Então, é disso que a gente está falando aqui, ó, de uma forma mais simples, mais direcionada, mais conceitual. A gente está falando desse sistema, mas imagina que vocês já pegaram dados prontos, né? Mas imagina que vocês sejam os gestores da secretaria. Se vocês vão Professor, coletar os dados. como é que a gente pode confiar no que o governo federal está nos dizendo, sendo que o presidente está em guerra com quase todos os governadores? Onde que ele vai dar credibilidade para essas informações aí que ele está repassando para a própria imprensa? Ele está brigado com todo mundo, pô. Então, mas esse é o problema, Vanderlei. Nós temos vários problemas, na verdade, Vanderlei. E aí, é lógico que eu tenho minha visão muito clara disso, mas não quer dizer que esteja certa. Mas existe um problema, claramente, que talvez seja maior, que é ideológico, tá bom? Ideológico é aquele cara que tem convicções relacionadas ao que ele acha que está certo, e aí ele coloca isso na frente de todo mundo, não importa se ele esteja certo ou não. Não, mas o mestre aqui é o senhor. A gente precisa da sua visão também, professor. Não, mas a gente está falando dessa situação mesmo. Agora, outra coisa que nós temos aí em relação à questão prática é que, ao invés de pegar os dados, tratar os dados, buscar aprofundar-se na coleta de dados, para não assustar os eleitores e os seguidores, hoje que ainda estão com o governo, ele não quer colocar os dados reais. Ele não quer colocar os dados reais. E essa briga com a imprensa, e aí eu estou falando, mas não é essa a intenção aqui da aula, mas só para vocês entenderem, essa briga com a imprensa é método, é uma forma de dispersar a atenção nossa do que é importante. Já que ele não consegue fazer, vamos tentar dispersar essa informação com fofoca, com aquelas coisas que nós vemos nas redes sociais o tempo todo, né? Com fake news e assim por diante. Então, o nosso problema hoje é de informação. E aí tem muita informação ruim, muita porcaria, muita mentira e pouca informação boa. No nosso caso, nós temos um problema sério. O gestor da informação, o cara que vai tomar a decisão com esse sistema maravilhoso que o SUS é, esse cara aqui, ele não sabe tomar decisão, ele não foi formado para isso. Ó, a informação em saúde é o esteio para a gestão dos serviços, pois orienta a implantação, o acompanhamento e avaliação dos modelos de atenção. Como é que um cara que nunca trabalhou na área de saúde, não tem visão nenhuma da área de saúde, é um cara que trabalhava no Exército na área de logística, que normalmente é uma área que não tem nada a ver com a saúde, ou seja, a saúde tem que ter logística dentro dela. Agora você coloca um cara que tem muito mais informação, numa área que tem muito mais informação para se gerir, um cara que tem uma cabeça desse tamanho,
Não tem nexo isso. Então, isso que você falou no início, Vanderlei, traz para nosso momento aí, ó, um problema muito sério, que é a informação ruim, a informação errada, e a pessoa que toma decisão é uma pessoa que não sabe fazer, né? Se vocês notarem, não sei se vocês viram agora, entrou um empresário que era dono da Wizard. Eu forneci sistema de segurança para o Wizard durante um tempo, mas eu acho que já não era mais dele. E o cara era dono da Wizard, tem dinheiro para caramba, fez aquela empresa crescer para caramba, e várias outras empresas que ele tem. Eu acho que ele tem até na KFC, se eu não me engano, dessas empresas aí, ele é sócio. O cara que tem um monte provavelmente um monte de características de gestão. Ele ficou quantos dias ele ficou lá? Ele falou que ia entrar na semana passada, já saiu hoje. Acabou. Então, por quê? Porque viu que não tem informação, que não consegue ter decisões sem informação. Fala aí. Professor. Pode concluir aí, depois eu vou. Não, mas era isso mesmo. Pode falar, era isso mesmo que eu estava falando. Então, porque, na verdade, professor, o governo, na verdade, o presidente em si, ele quer um pau-mandado, que faça aquilo que ele mande. Então, quando você põe alguém técnico lá, um cara que tem noção de fato da situação, ele vai fazer a gestão dele baseado nos dados, naquilo que ele conhece, naquilo que ele estudou. Sim. E aí, quando o governo, o presidente, vai contrariar ele não aceita ser contrariado, porque, exemplo, se ele entrou lá para vestir a camisa, ele quer fazer de fato vestir a camisa. Sim. Agora, se ele entrou pelo fato do status, do cargo público ou do valor financeiro, aí ele vai fazer de qualquer jeito. Que a gente percebe claramente que é os motivos que os 2 ministros anteriores da saúde saíram. A gente vê o ministro da Educação, que acho que é um dos piores que eu já vi na face da Terra. Sim. Que mantém lá até hoje, só faz um barulho, defende o governo e os caras, os paus mandados, concordam com tudo, e a saúde é uma bagunça. Então, assim, é triste. E aí, realmente, para mudar, é isso mesmo que o senhor está falando, né? Aí entrou o rapaz da Wizard agora, que eu esqueço o primeiro nome dele, e, exatamente, não durou 8 dias. Por quê? Porque ele queria fazer a gestão e queria fazer algo andar. Tanto que ele soltou uma nota aí também, já pediu desculpa, porque acabou meio que denegrindo a imagem da Wizard. E aí ele viu que não tinha sustentação, de repente, aquilo que ele pretendia pôr em prática, ele viu que não tinha sustentação diante da incisão do governo e acabou saindo fora. Então, essa a questão. E aí não adianta você ter qualquer um lá que vai deixar a população na tona. E a população, infelizmente, aqueles que são, como o pessoal fala aí, são gado, né? Acredita de fato no líder lá de cima, que não é líder, que não estudou, que não tem conhecimento, que não tem preparação nenhuma. Então, é difícil. Bom, segue a aula aí. Mas é isso mesmo, Elvio. Aí é o que vocês estão falando, né? Quando ele está falando como é que vai ser o futuro, porque o futuro é o que é o problema agora. Porque o presente a gente está vendo que a gente não está tendo controle nenhum. Mas se eu tenho descontrole agora, como é que vai ser esse futuro? Eu não consigo mais ter uma previsão. Eu não consigo ler os cenários. O que eu posso fazer é o que a gente faz em administração normalmente, que é pensar vários cenários. E os cenários, por mais que a gente possa ser otimistas, os cenários em todas as situações, desde a saúde à economia, são péssimos para a gente. A gente está falando de, no mínimo, depois dessa pandemia, ter um PIB de 7% negativo. E pode chegar a 12% num processo mais aprofundado. A gente já poderia, por exemplo, se a gente pegasse, e aí, Vanderlei, só para você ter ideia, pessoal, Gi, Elvico, Ezequiel, Stephanie, olha só, se a gente tivesse tomado uma decisão, um presidente que tivesse capacidade de gestão, capacidade de pensamento crítico, né, discernimento. A Nova Zelândia é um país pequeno, deve ter uns 40, 50 milhões de pessoas, né, mas é um quarto da nossa população. A Nova Zelândia travou tudo lá que chega. Não vai entrar, não vai sair, vai todo mundo ficar dentro de casa.
acabou. Eles não tem um caso, já faz quase 5 dias que não tem um caso mais novo lá dentro. A gente está falando que aquelas pessoas sabem lidar com informação, com a informação e com o sistema de gestão deles muito melhor que nós conseguiríamos fazer, talvez, nos próximos 100 anos, se a gente tivesse esse tipo de gente no poder que nós temos hoje. Né? Então, por que é importante a tomada de decisão baseada em informação? Porque normalmente leva a prever com mais clareza e com mais certeza, ou seja, aquelas incertezas que a gente estava falando, Elvico, elas ficam mais de lado, elas ficam menores, né? Porque a gente nunca vai tomar uma decisão, nem na vida da gente, nem na vida profissional, na vida social, nem na vida pessoal, que vai ser 100% do jeito que a gente planejou. Mas vai ser o mais próximo possível. A intenção é essa. Porque aí a gente apara as arestas, essas arestas que podem ser os probleminhas da vida da gente, podem ser os probleminhas da empresa, mas a função nossa lá e a contratação de pessoas para poder gerir isso faz com que essas arestas não atrapalhem a vida da empresa, por exemplo. No caso do setor público, nós não temos ninguém que está aparando arestas e as arestas são grandes demais para serem aparadas. Vocês entenderam? Esses problemas de gestão são muito grandes. E tem informação, o SUS é capaz de dar informação, mas o que você não tem? Você não tem teste. Né? Você não precisa de dinheiro, de muito dinheiro, para comprar os testes, fazer esses testes o mais rápido possível. Você não tem um controle das pessoas que chegaram lá infectadas e quem que ela teve contato, que foi o que a Nova Zelândia fez. Né? A Nova Zelândia e vários outros países na Europa Central fizeram isso, gente. Falou, ó, agora chegou aqui o cara com suspeita de Covid. Todo mundo na casa dele já está isolado. Não é que, vamos esperar aí um tempinho. Não, eles já vão isolar toda a família e todas as pessoas com que aquela pessoa teve contato, eles vão tentar seguir esse rastro para poder isolar. Foi o que a Nova Zelândia fez. E aí, o que aconteceu? É o primeiro país, provavelmente até antes da China, que tirou, a China também fez isso, que tirou as infecções do território deles, né? Então, isso tudo é sistema de informação, gente. Tudo isso que a gente está falando pode parecer que não tem nada a ver, mas é tudo sistema de informação, no caso aqui da gente hoje, na área de saúde, que faz essa diferença, tá bom? Aí o sistema de informação do SUS, né, que é o SIS, ele tem esse acordo, esse contato direto com a Organização Mundial de Saúde, que hoje nós saímos praticamente, estamos sendo, nós nos esculachamos, né? Ou fomos escorraçados de lá, porque nós não temos sequer uma boa política internacional, né? No Ministério do Exterior da gente é horrível, né? O nosso ministro não sabe nem o que fala. Então, isso está tirando a gente de possibilidade, de, por exemplo, de ter uma vacina mais rápida vindo lá de fora. Pode falar. Tudo bem? Então, aqui, ó, um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar o serviço de saúde é o que a gente está chamando aqui de SIS, né? O Sistema de Informação de Saúde. Considera-se a transformação de um dado em informação considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além da análise, a divulgação, inclusive a recomendação para a ação. Então, volto a dizer lá, por mais que a gente tenha batido muito no Taishi, porque ele era o pau-mandado da vez, mas ele acabou tendo mais brilho do que o Bolsonaro teve, né? Ou tem, saiu porque não queria ser o cara que contrariasse a ciência, que é o médico, né? O médico é um cientista por natureza. Ele saiu justamente por isso aqui, ó, porque a análise dos dados que ele viu, que ele tinha, que ele achava que eram poucos dados ainda, a divulgação que ele estava fazendo, que ele achava que eram subnotificados, e as recomendações para ações ele não conseguia ter, porque ele não conseguia ter dados suficientes. E é disso que a gente está falando, tá bom? Então, aqui são os sistemas, os subsistemas de informação da saúde. Tá? Aqui a gente para nessa parte e a gente vai lá para a página
58, ver só uma coisinha mais importante do que tudo isso. Não vou ficar pedindo para vocês estudarem cada um desses sistemas, tá bom, gente? Porque é muita coisa e vocês não são só da área de saúde. Mas aqui, ó, na página 58, tem uma coisa que é muito importante saber, que é o sistema de informação da atenção básica. Todo mundo sabe o que é atenção básica na área de saúde, gente? Alguém faz ideia? Sim. Legal. O que é, Elvio? Atenção básica é você fazer uma prevenção, por exemplo, a pegar os pacientes ali no posto de saúde. Por exemplo, você ter um médico da família que possa estar acompanhando ele ali sempre, constantemente. Ou, de repente, o acompanhamento, igual você tem os primeiros tratamentos ali no posto de saúde. Dar essa atenção de primeiro, como se fosse um primeiro socorros, né? Mais uma assistência ali mais voltada direto, mais pessoal ali com o cidadão. Legal. Acho que é isso aí. É isso aí. É o primeiro atendimento, normalmente, da pessoa. E nós temos um programa maravilhoso que é o do médico da família. A gente percebe que o programa em si é muito bem pensado, o programa em si é muito bom. Só que a primeira coisa que nós temos que pensar, por outro lado, é que nós temos os nossos médicos, a maioria pelo menos, são elitistas. Eles não querem trabalhar onde realmente é necessário ter médico. Eles querem trabalhar nos centros urbanos, onde você pode ter um luxo, você pode ter você pode ser visto, né? Os médicos mesmo os locais onde precisa mesmo de médico não tem. Essa atenção básica ela fica comprometida por causa disso. Por que então, em alguns governos anteriores, se trouxe os cubanos? Porque os cubanos não têm isso. Eu conheço vários médicos cubanos, eu conheço vários cubanos. Eu gerenciei uma agência de turismo, que era a gente chamava Turismo Saúde, que era só cubanos, né, praticamente, que trabalhavam comigo. E aí você vê que a visão da formação dos médicos cubanos, eu trabalhava com um cara que ele era especialista do caramba na área de saúde, porque foi trazido para cá para ser diretor, inclusive, da empresa, por conta disso. A visão de medicina deles é totalmente diferente da nossa. Eles não pensam em ganhar milhões, por isso que milhares de reais por mês. Eles querem fazer aquela coisa rodar. Por isso que eles vão para todo quanto é lado do mundo. Não importa se é na pandemia, não importa se é para poder fazer a atenção básica, né, que eles faziam muito aqui no interior. Então, essa ideia da estratégia de saúde da família, por exemplo, é um dos principais programas da atenção básica. E isso faz o quê, Elvio? Que é muito importante. Se eu vou lá na casa da pessoa, eu não espero ela vir aqui para falar para mim, por exemplo, que ela tem uma doença, que ela está com infecção. Eu vou lá ver. E aí eu posso olhar quem vai lá, o prestador, o servidor público vai lá, o enfermeiro, o atendente, né, o assistente social, que seja, ele vai conseguir trazer dados que não dá só de pensar, eu acho que naquela casa, naquela rua, que não tem esgoto. Não, ele vai ver o que está acontecendo. Olha, essa pessoa aqui tem determinados sintomas, o médico vai junto, olha, essa senhora aqui está com sintoma de verminose, ela mora do lado do córrego aqui, onde passa o esgoto. Então, você tem o dado ali vivo, coloca no papel, coloca no sistema, e aí você consegue gerir as ações para dirimir isso a partir de um sistema de informática, de um sistema tecnológico. Né? Você não precisa, toda vez que você tiver a necessidade de saber o que está acontecendo naquela cidade, naquele local, pegar um monte de papel, você não tem mais isso. Né? O próprio sistema vai conciliar esses dados para você. Então, é muito importante isso aqui, ó, da saúde básica, por isso que eu saltei todos os outros sistemas, mas esse aqui é um dos sistemas mais importantes para vocês, gestores na área pública, não importa aí qual área. Porque se vocês forem gestores na área de educação, a evasão vai ser culpa, parte da evasão é culpa da saúde, né, da falta de saúde. Se vocês forem gestores na área de segurança pública, parte dos problemas de segurança pública são voltados aí à falta e à falha na prevenção de doenças e na falta de estrutura de saúde. Então, essa questão da saúde influencia todas as outras áreas do Estado, né, ou do setor público, da administração pública, e a maioria das pessoas não consegue enxergar desse jeito, tá bom?
tem uma história, só para você ter ideia de como isso é importante, tem uma história que eu gosto muito da história para falar disso, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de ver as histórias e entendê-las da forma que elas são. Eu não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Nem, Nem da Rocinha. O Nem era um traficante, Opa, muito famoso, né? Isso, o Nem foi preso. Assim. Já viu? Já ouviu falar? Já ouviu, Giovana, falar do Nem? Giovana tá quietinha. Eu, Patrícia, já. Não, professor, eu nunca ouvi falar. Não, o Nem é folclórico. O Nem é um cara que ele era um motoboy, o entregador de alguma coisa que eu não lembro qual que era agora. E ele estava com a mulher dele, se não me engano, muito doente, né? Com uma doença muito ferrada e tal, precisava comprar remédio. E ele foi entregar alguma coisa ali na Rocinha e eu não lembro qual era o chefe do tráfico na época lá. Se era o Fernandinho ou se era um outro cara lá. Não é o Fernandinho, porque o Fernandinho não é da Rocinha. É um outro cara que eu não lembro o nome agora. E o Nem estava lá, me entregou o negócio, mas você estava com o coração na mão, né? Aí o cara percebeu isso e perguntou, estava tudo bem? E ele falou, cara, eu tô uma correria aí, minha esposa não, o Estado não dá um remédio para minha esposa, ela está doente, ela precisa, né, fazer o tratamento e não consegue. Eu estou assim, eu estou com medo que ela morra e tal. E aí a história que ele conta, tá? E aí o cara falou assim, cara, quanto você precisa? E pá na mão dele. E aí nem voltou lá outras vezes para conversar com o cara, devolver o dinheiro, e falou assim, cara, por que você não vem trabalhar com a gente? Esse cara, em menos de 10 anos, ele era o chefe daquilo lá, ele era o gerente do tráfico na Rocinha. Ele era muito inteligente, era um cara que não tinha, olha, o cara que não teve oportunidade de verdade no mundo corporativo. Mas era um cara que tinha uma inteligência em termos de matemática, em termos de controle, em termos de manter informação, de gestão de informação, que fez com que ele avançasse muito lá. E aí, quando caiu o chefe do tráfico lá, ele estava na frente, ele era o cara que era o segundo no comando. E aí ele ficou durante 10 anos lá, e fez uma casa, uma mansão dentro da favela e aquela coisa toda, e foi pego dentro do porta-mala quando estava fugindo. Aí a polícia provavelmente levou a grana, né? Que tinha que levar, ou ele não conseguiu pagar o que os caras queriam, ele acabou sendo preso. Mas só para você ter ideia, eu estou falando disso porque a mulher do cara, a doença da mulher do cara, levou ele a ir para o tráfico. Ele não conseguia no Estado, ele não conseguia ninguém que prestasse, ele não conseguia um médico que tentasse salvar a mulher, ele não conseguia no hospital. E aí, quando ele viu que não tinha mais jeito, o desespero bateu. E aí, quando ele falou para o cara não pensou duas vezes, né? Salvo sua mulher, não pediu nada inicialmente, e depois fez o convite para ele, por que você não vem trabalhar com a gente? Então, assim, a ideia da atenção básica, da informação, de manter essas informações, pode salvar vidas, assim, muitas vidas, e pode evitar outros prejuízos em outras áreas, né? Perder uma pessoa que seja muito inteligente, muito capaz para o tráfico, ao invés de estar sendo útil para o Estado, estar sendo útil para o mercado, é muito complexo, mas por quê? Porque estava doente a mulher dele, né? Podia ser a filha dele, podia ser outra pessoa, mas a falta da saúde ali, a falta do tratamento que fez isso. Então, essas informações que o pessoal da atenção básica tem, gente, é muito importante, né? Essa informação que ele busca, que ele vê na hora. Professor. Oi. Só cortando o senhor aí, a situação dos cubanos, não vou julgar aqui o mérito de qual forma, a forma de contrato, como foi feito, enfim, é uma questão que eu não estou de acordo. Sim. Porém, assim, eles têm um atendimento humanitário, né? São pessoas que, assim, a gente percebe que eles têm compaixão. Isso não eu falando, porque eu não conheço nenhum também, particularmente, né? Mas isso pelas entrevistas que eu assisti, que eu li, das pessoas que eram cuidadas por eles nos interiores do Brasil, nos extremos, né? Na Amazônia, no Pará, no extremo, sabe, no Nordeste e tal. E aí, mais uma questão aí dessa situação do NEM, eu penso exatamente dessa forma. Eu acho que poderia mudar muita coisa, principalmente na periferia. Mas, assim, falta vontade política.
E aí, só para chegar a uma outra situação, a gente não consegue chegar, executar dessa forma que o senhor está falando, pelo fato das pessoas. A gente viu agora recentemente que o prefeito da cidade lá agora, que me falhou o nome lá do Pernambuco, do menininho Miguel lá que faleceu, né? A mãe e a mãe dela, ou seja, a avó e a mãe do menino, são registradas na prefeitura lá do município. Então, são essas questões. Está tirando lá de quem precisa, lá da ponta, sim, e está dando para outras pessoas ali por baixo do pano. Que a sociedade é difícil tem que mudar primeiro a mentalidade das pessoas, a honestidade, né? As pessoas acreditarem e serem honestas, porque senão realmente é difícil, né? Mas, enfim, segue aí. Eu acho que a única saída, Elvico, aí, nesse caso, mas em qualquer situação, eu estou falando disso porque vocês vão ser gestores públicos, espero vê-los, assim, fazendo isso realmente que vocês querem fazer. O problema maior é justamente a gente não saber cobrar, né? Ontem eu até fiz um vídeo de madrugada falando sobre política, falando sobre como é que o sistema político que a gente vive e tal, para as pessoas se tocarem de que elas são a base de tudo isso, né? A sociedade é a base de tudo isso, mas a sociedade não sabe cobrar. E quem sabe cobrar, normalmente faz os conchavos, né? Que é a classe média alta, faz os conchavos para poder garantir o que é deles. Fora isso, a sociedade, a população mesmo, 80% não sabe dos seus direitos reais e, às vezes, exacerbam na cobrança de uma coisa que não tem por que cobrar, né? Que não tem nem base para cobrança. Então, assim, não sabe quais são os seus direitos e, ao mesmo tempo, quando cobra alguma coisa, o que eles acham que é um direito, cobra de forma que não tem base legal para poder cobrar. E aí acaba perdendo a oportunidade de realmente se reunir, se juntar com pessoas, fazer a coisa de forma diferente, né? Então, aqui, para vocês terem ideia, tem alguns dados aqui, ó, a microárea de agente comunitário corresponde ao território onde reside até 750 pessoas. Então, tem que ter agente comunitário para caramba para poder atender o Brasil. A área de equipe de saúde da família é uma população de 4.000 pessoas. Então, assim, vamos pensar aqui um bairro pequeno em São Paulo, tem 4.000 pessoas numa boa. Cada uma dessas equipes tem que ter pelo menos 6 pessoas para atender, né? Porque tem um médico e mais os agentes. E aqui, olha só que louco. Aqui é onde eu acho que é importantíssimo entender, a partir do ponto de vista que a gente está vendo, tá bom? Que é a questão da informação, do sistema de informação. A base de dados aqui do SEAB é o cadastramento familiar, né? Ó, indicadores sociodemográficos, ou seja, questões relacionadas à moradia, idade, mortalidade, doenças e condições sociais que essas pessoas têm, né? Aqui, no caso, como é que elas estão colocadas dentro do sistema econômico, somente. E de saneamento básico dos domicílios. Ó, acompanhamento de grupo de risco, menores de 2 anos, gestantes, hipertensos, tá vendo? Isso aqui, ó, se a gente tivesse... nós temos muitos dados bons. Eu não vou dizer para vocês que devem ser tão ruins, mas eu tenho quase certeza que, pela falta de pessoas nas ruas, pelas faltas de agentes comunitários, a gente não sabe de tudo que tem que saber aqui, tá? Mas sabendo disso aqui, ó, a forma de gestão, as tomadas de decisões na gestão ficam muito mais eficientes e eficazes, tem muito mais resultados, vai também ser mais efetivas. As pessoas vão gostar mais da forma. Eu vejo como as pessoas, as velhinhas aqui perto de casa, ficam felizes, por exemplo, quando a agente comunitária bate na porta delas para saber como é que ela está. Então, já diz que essa pessoa, essa agente, mostra que a prefeitura, o Estado está se preocupando com ela, entendeu? Então, ela acha que está certo, que é muito bom isso. Registro de atividade, procedimento de notificações. Então, aqui, ó, é o que está fazendo a gente saber o que está acontecendo de forma precária, infelizmente, nessa pandemia. Lembra quando teve Pode falar, André. Em cima dessas informações dos agentes de saúde, é onde as informações que ela coleta dessas senhorinhas, desse público
de idosos, eles levam as informações, tirando fazendo a pressão de pressão, de diabetes, é onde que o médico, em cima das informações que elas levam, que o médico vem até as residências para fazer esses cuidados, desse atendimento, aliás, médico nas residências. Exatamente. Olha como filtra, Vanderlei. A agente comunitária, que nem precisa ser enfermeira nem nada, né? Ela precisa ter uma formação ali, talvez, na área de saúde, mas não precisa ser especializada, ou seja, uma mão de obra muito cara. Vai ficar na região onde ela mora, porque normalmente eles não vão longe. A nossa agente aqui, ela mora na minha rua, para você ter ideia. A minha esposa que chegou para ela e falou assim, olha, tem uma senhorinha aqui na frente da minha casa que tem uns quase 90 anos, 85 anos já. A minha esposa falou, olha, vê lá, vê se a dona Maria está bem, não sei o quê. Aí ela veio, trouxe o médico, né, depois de fazer a expedição, trouxe o médico para ver ela, mandou, já passou uns 2, 3 dias, conseguiu uma endoscopia para ela, porque ela sentia muita dor de estômago. Você entendeu? Então, olha o filtro que essa pessoa faz. Né? Então, o médico, ao invés de sair de colocar 100 médicos num bairro, eu tenho 3, 4 que só vai aonde é necessário, aonde a pessoa fala que tem que ir. Né? Então, acho que essa é uma coisa inteligente que a gente está perdendo, está deixando, talvez, de aproveitar melhor isso aí. Né? Para o interior do país... muito precário, professor. Ainda, mesmo sendo muito precário, porque não tem um acompanhamento assim mais próximo, isso também traz resultado, que nem você está falando, muito interessante mesmo para a população. A economia a médio prazo é muito grande. Eu estou falando disso do ponto de vista de gestor. A economia, eu não precisar contratar um monte de médico para poder ficar em postinho, criar mais postinho, é muito maior do que eu colocando pessoas assim, agentes comunitários, para poder fazer a gestão de uma determinada área. Né? E essa pessoa está próxima de casa, essa pessoa vai trabalhar feliz porque vai estar falando com pessoas que ela conhece. Imagina isso. Né? Então, assim, dentro dessa visão da assistente ou dos agentes comunitários, os instrumentos, tanto comunitários, mas também outros agentes, tá bom? Os principais instrumentos de coleta do sistema de informação básica são ficha de cadastro das famílias, né? O levantamento dos dados sócio aqui, ó, condição econômica e financeira e de saúde, né? De onde ela mora, como é que essa pessoa interage com o ambiente ali, como é que é o ambiente onde ela mora. Ficha de acompanhamento de grupo de risco, então essa é uma das fichas que normalmente são preenchidas e colocadas. Tem aqui uns modelos, lembra que eu falei para vocês que eu não vou passar por eles, para ficar passando, né, dando para vocês aqui, mas tem uns modelos aqui de fichas. Ó, isso aqui é uma ficha, por exemplo, ó, de notificação, ó, do Sinam, tá vendo? Depois disso preenchido, isso é colocado no sistema. Eu imagino que daqui a pouco nós não precisamos mais desse tipo de ficha. Ó, outra ficha, declaração de nascido, né? Então a pessoa também vai lá e pega essa ficha colocada no sistema. Eu imagino que daqui a alguns anos, se a gente tiver um pouquinho de bom senso, essas pessoas que estão nas ruas não vão mais usar esse tipo de papel, não vão usar mais fichas. Por quê? Vão usar, sabe esses equipamentos que o pessoal de medição de rua faz? Vocês já viram? De água, luz? Já que sai na hora, né, professor? Já sai na hora. Exatamente. Mais ainda é importante, não é nem sair na hora, Paty, é a coleta do dado. Eu posso depois chegar em casa, conectar na minha rede de internet, no meu celular, e mandar isso depois de casa. Eu não preciso ter na hora sair. Esse cara, ele também sai na hora porque ele faz, o sistema dele faz o cálculo. Mas, porque já está gravado lá as casas que ele passou, que estava no mês passado, o número que estava no mês passado no padrão e assim por diante. Né? Nesse caso, aí você pode pegar e passar o dia inteiro na rua, chegar em casa, enquanto você toma banho, você conecta seu equipamento lá e faz a ligação via internet, né? E manda esses dados para o sistema. Eu trabalhei, eu ajudei no cartório eleitoral aqui de Jabaquara, isso em 2002, se não me engano. Meu, é impressionante o funcionamento das urnas eletrônicas. Você chega lá 2 horas depois, você coleta
1 milhão de votos, né? 500 mil votos, 3, 4 horas ali você já tem isso consolidado de uma forma segura, porque vai para uma VPN e assim por diante. Então, gente, tem umas coisas que dá para melhorar muito em termos de tecnologia. Eu tô falando que dá para melhorar porque a gente sabe que ainda existe essas fichas aí rodando pelo Brasil inteiro, que poderia ser muito mais rápido, muito mais preciso se tivesse um sisteminha na mão dessas meninas, né, ou desses meninos que vão na casa das pessoas, tá? Então, isso tudo aqui é para dizer para vocês que esse sistema que a gente está falando, do SEAB, ele tem uma função muito importante na gestão da informação, mas da gestão da saúde pública no Brasil. Tudo bem? Então, é basicamente isso aqui para vocês entenderem o que é essa coleta de dados e como é que ela é feita e como que ela é usada no dia a dia da gente. Tudo bem nesse sentido? Então, ó, esse material eu vou mandar para vocês riscado, já marcado aqui, ó, que vai cair, tudo bem? Eu vou colocar aqui até onde vai, que é até aqui, ó. E eu vou mandar de novo para vocês aí, porque eu mandei na semana passada, mas eu vou mandar de novo, tá bom? Ficou claro, pessoas? Sim, professor. Legal. Eu vou falar com vocês um pouco, então, sobre o IGOV, que eu acho que é muito importante isso aqui, muito importante mesmo. Eu queria ter muito tempo para falar sobre isso. A gente tem discutido isso aí nos fóruns de gestão do partido que eu faço parte. A gente estava discutindo mais, agora a gente parou bastante. Mas é importantíssimo entender, gente, que isso aqui, ó, lá fora, está sendo extremamente usado. Daqui a pouco, eu imagino que nos próximos 5 anos já existe a solução de voto em casa. Tá? Eu imagino que a gente vai já bater isso. Já tem sistemas que fazem isso. Só que, como as pessoas não confiam muito, ainda tem muito a questão de tradição, uma questão de questão ideológica, mas também tem uma questão de desconfianças, as pessoas acabam não entendendo o quanto que isso aqui pode ser importante, tá bom? Para a gente entender o que é esse governo eletrônico. Vocês já ouviram falar do EGOV? Já ouviram, pessoas? Como é o nome, professor? Eu não. EGOV, E-gov. E de eletrônico, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala e-mail, e-commerce, é tudo por causa disso. Ó, E de eletrônico, ou de eletrônico, né? Outra coisa, comércio eletrônico, e-commerce, e-business, negócio eletrônico, né? Através da eletrônica, dos meios eletrônicos. Você já ouviu falar, Elvico? Já ouvi falar, mas muito pouco. A única coisa que eu conheço bem é o Engov da farmácia, viu? Esse também, quando eu estou com dor de estômago, às vezes eu ainda tomo essas coisas. Quando eu estou com aqueles mal-estares. Ó, Giovana, já ouviu falar? Não, senhor, nunca ouvi falar. Não, Gi? Não, não sei nem o que é isso. Patrícia, já? Também não, professor. Eu tô que nem o Elvico, só o Engove quando eu tomo uma chopinha a mais. Só quando bate aquela como é que chama? Ressaca, né? Aquele mal-estarzinho, né? Mal-estar, né? Ezequiel, já ouviu falar de IGOV? Não, Ezequiel? Ixi, o Ezequiel dormiu, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, uma página. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se tiver no ar. Eu sei que andou caindo no ar algumas vezes, mas só para vocês entenderem. Ô, Matheus, você já ouviu falar do EGOV? Não, professor. Ó, essa é a página. Hã? Pro. Oi, Stephanie. Esse daí é que tem no aplicativo do celular? Então, só para você ter ideia, eu ia falar isso para vocês. Eu ia perguntar para vocês, alguém tem
carteira eletrônica hoje, carteira de trabalho eletrônica? Alguém já baixou? Eu ainda não. Não, Não, eu também não. baixei, eu acho que eu mostrei para vocês na sala, não foi? Foi, mostrou. Então, a carteira eletrônica é uma possibilidade criada a partir dessa ideia da gestão do governo eletrônico, tá bom? Governo Acho que digital? isso, basicamente o governo, a gente vai chamar de governo digital, mas é o governo eletrônico, né? A partir dessa visão de ser digital mesmo. Nesse Então, caso, Pro, eu consegui abrir o SUS, minha carteirinha do SUS. isso, Pelo pelo aplicativo, né? Uhum. Ó, só para você ter ideia, quando o coronavírus começou a pegar, tem um aplicativo, foi feito um aplicativo também que geria essa questão aí, a localidade que você estava, te dava uma ideia, isso tudo baseado no que o Sistema Único de Saúde tinha de dados da gente. Então, o governo ele consegue, hoje, ter muito mais facilmente informação geral para tomar decisões mais centradas do que há 5, 10 anos atrás. Porque quase todos os sistemas eles estão sendo interligados. Né? É muito complexo, porque cada sistema é um sistema, mas hoje está mudando bastante isso. E o eGov, basicamente, ó, se vocês entrarem lá, vocês têm desde como ser contratados, né, ó, tudo isso aqui é sobre licitações. Você tem os dados aqui, o compartilhamento de dados que você pode pedir, você tem a lei de acesso à informação que você pode pedir lá. Agora, esse governo está passando os limites um pouco na questão da falta de democracia, que ele fechou o portal de transparência, que é um portal também do eGov, tá? E que a gente podia ver a maioria das informações de gastos, de compras, de vendas de estatais, de prejuízos, tudo isso você podia ver lá. Essa ideia aqui, ó, a transformação digital, que é o que o eGov se tornou, né? Porque a transformação digital é uma teoria, é uma prática hoje, é uma teoria, uma prática hoje, para as empresas economizarem muito, muito. Hoje o Abel eu estava conversando com o Abel, a gente estava depois da reunião, e aí ele, eu vou mostrar para você minha filha que está aqui hoje. E aí ele falou assim, eu estou mostrando para o meu pai aqui. Ela falou, é um aplicativo que a gente usa para poder assinar documento. Eu falei, o DocuSign, né? Ela falou assim, você conhece? Eu falei, ué, tá pensando o que eu fico boiando por aí pelo mundo? Então, existe um aplicativo hoje que você compra uma assinatura e essa assinatura permite que você assine documentos de verdade sem precisar fazer mais aquele negócio de cartório. E uma boa parte do eGov é parte desse princípio, ó, de digitalizar tudo e tirar cada vez mais o peso dos custos da situação. Então, o setor público hoje, mais do que talvez o setor privado, dos pequenos e médios, está aproveitando esse espaço aí, se digitalizando. Daqui a pouco, o país mais digitalizado, para você ter ideia, no mundo é a Coreia do Sul, que lá eles gastam muito dinheiro com isso. Né? Eu imagino que a Coreia do Sul, em breve, não vai ter mais eleição baseado em voto de vocês terem que sair de casa. Outra coisa, ó, a estratégia para 2 anos, biênio aqui, ó, para o biênio, tá vendo? Então você consegue ver isso aqui. O que está acontecendo no governo a partir das informações que está postando aqui. Acessibilidade digital, você pode, se você tiver um problema de visão, de surdez, você tem aqui ferramentas para poder usar. E os dados abertos, ó, você pode pensar, perguntar aqui e ver o que está acontecendo no governo como cidadão. A participação do cidadão a partir do eGov vai ser muito mais intensa a partir do momento que todos tiverem acesso a isso, que é o grande problema de hoje, né? Ter acesso à internet para poder fazer isso aqui. Tudo bem? Então, ó, dados abertos governamentais, se vocês entrarem, vocês vão ver que o governo vai te dar aqui dados, vai te falar de transparência, aqui no Open Data aqui você consegue um monte de informações, deveria, né? Aí eu estou preocupado, ó, com isso, né? Então, tudo isso aqui, galerinha, está acontecendo. E quanto mais vocês souberem, quanto mais vocês estiverem próximos, quanto mais vocês tiverem conhecimentos que possam te aproximar dessas áreas,
ou de tomada de decisões nessas áreas, melhor vocês vão ser gestores. Tá? Então, isso aqui é o IGOV, aqui da União, mas o governo do Estado de São Paulo também tem sido um dos governos mais alinhados com essa questão da tecnologia, mas os outros também estão bem adiantados nesses termos aí, bem adiantados em termos, né? Estão bem, já colocaram bastante coisa em prática, né? Já devia ter sido tudo digitalizado, mas ainda não é nosso esquema. Na verdade, professor, oi, fala, Fábio. Esse sistema digitalizado, informatizado, se deu bastante agora na era do Dória, né? Porque antes não tinha tanto, já tinha, mas não tinha tanto acesso a isso, né? Na Que não é verdade, fanático. o Dória está usando mais. Isso é uma das coisas, mas ele sempre existiu, Vanderlei. Faz muito tempo que ele existe. A questão toda Não, é sim, que sim. qual que era a sacada? É que a maioria não fazia propaganda disso, né? Se você pensar, quando o Serra criou lá aquele nota fiscal, lembra? A nota fiscal Nota eletrônica. fiscal eletrônica. Isso. Isso. Já era uma questão aí de governo já eletrônico, né? Então, ele já ligou com o ICMS, ele já ligou com o retorno que aquela pessoa podia ter, já colocou ligado ao Detran, em tudo ele já tinha bastante coisa rodando. Então, é legal a gente pensar que já está vindo. É lento, né? Mas o Dória, como ele é um cara mais de marketing, ele tem usado melhor do que os outros, né? Sim. Mas, Aqui, ó. professor, já evoluiu bastante. Eu não sei se é do tempo do senhor, né? Acho que deve ser, porque é do meu. A gente pedia para os nossos pais nota fiscal para trocar por umas figurinhas. Lembra esse tempo? Que era isso, não era antigamente? Já tinha. Eu lembro que eu ficava numa fila ali na Praça 8 de Setembro, que aí a gente levava uma nota que os pais pegavam de algum mercado, de alguma coisa, e trocava por umas figurinhas, por um álbum, né? Você vê ó a evolução, né? Exatamente. Então, essa mudança, Paty, já tem há um bom tempo. Lá, logicamente, era bem mais difícil para poder fazer a gestão. Hoje, você mesmo entra no site, cadastra que você quer o retorno, como você quer o retorno. Você não precisa mais mandar, não precisa mais gente. Olha a economia disso, Vanderlei. Eu não preciso mais um monte de telemarketing que faz digitando notinha, recebendo ligação. O próprio cidadão vai lá e faz. Né? Olha a diferença que isso É vai dar. verdade. Então, o portal Transparência do governo federal não está funcionando hoje. Então, eu imagino que não está funcionando já faz mais de uma semana, porque. Aqui, ó, acho que ele entrou. Agora entrou. Vocês estão vendo aqui o portal de transparência? Pronto, tá ouvindo? Oi, tô. Oi, Steph. Diante disso que eles fizeram um sem papel lá, que agora os processos são no papel, tipo um aplicativo. Exatamente. A maioria das coisas que você quer fazer hoje, ó, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, você queria saber seu saldo de fundo de garantia. Você tinha que ligar, ficar aquela maldição de 1 hora com alguém no telefone, até conseguir. Ou então ficar. Até 3 anos atrás você já podia fazer pela URA, mas 5, 7 anos atrás você tinha que ligar para perguntar. Você tinha que esperar alguém te atender. Olha o custo disso. Um monte de gente lá atendendo para poder dar. E para a gente o custo também era grande, porque a gente ficava, né, esperando aquilo. E aí, o que aconteceu? Você começou a digitalizar tudo. Hoje, você baixa um aplicativo, gente, ó, o governo não gasta mais nada em termos de estrutura, de pessoas, só colocou lá o pessoalzinho de TI, que já fazia as coisas, mostra, traz para o cidadão a responsabilidade de baixar e de usar o dado dele para isso. O cidadão pode, por outro lado, a hora que ele quiser, pode ficar o dia inteiro olhando, brincando com o FGTS dele, né? com os status de FGTS dele. A carteira de trabalho é a mesma coisa, quem não baixou, baixa para entender. Vocês têm lá todas as empresas, vocês vão ver as inconsistências, ou seja, o que as empresas deixaram de informar, que o INSS não tem de informação de vocês, é bom saber disso, porque alguns de vocês podem querer mais tarde se aposentar e vai lá, tem essas inconsistências, já pede para ver. Então, tudo isso o governo, essa questão que o governo eletrônico está fazendo. Tá? Essas ligações. Tudo bem?
Aqui é o portal de transparência. Isso aqui é um dos resultados dessa informatização, dessa tecnologia da informação. Vocês podem procurar aqui no portal. Alguém já entrou no portal de transparência? Nunca. Não? Já. Já? Eu já. Legal. Já Aqui entrei vocês essa podem- semana ainda, semana passada agora. Então, ó, aqui vocês podem pedir informações, por exemplo, de salários dos servidores públicos que vocês querem ver. Tá? É meio chatinho para poder conseguir, mas vocês conseguem. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui um juiz, só para vocês entenderem. É que está demorando para caramba. Ele foi desativado há 2 semanas atrás, e o pessoal da empresa bateu muito. E aí eu não sei se voltou agora e está assim propositadamente, ou se é algum problema de talvez muita gente, por ter ficado muito tempo fora, né, eles terem diminuído aí a quantidade, não está conseguindo dar o suficiente, né? Eu não sei se vai dar, não. Está bem lento. Mas, de qualquer forma, depois vocês podem experimentar. Isso aqui, ó, que eu estou falando para vocês desde a semana passada, a base do que a gente está falando lá está aqui, ó. Está sendo mostrado para a gente como resultado. Todas aquelas coisas que eu falei sobre business intelligence, de cloud computing, né? De CRM, e-commerce, essa coisa toda, tudo isso, galerinha, tá aqui como resultado. Ó. Isso, não estou falando que aquelas coisas todas estão aqui dentro, mas é o que deu base para tudo isso aqui estar funcionando e a gente ter mais capacidade de gerir nosso próprio futuro, tá bom? Então, o EGOV, só para a gente fechar isso, que daqui a pouco a gente vai embora, é a adoção das TICs. TIC todo mundo sabe o que é, né? TICs. TICs todo mundo manja, gente? TIC? TIC. É esse aqui, ó. TIC. TIC. Nunca ouviram falar TIC? Abaixei um pouco. Hã? Não, professor. Ó, pessoinhas, por isso que eu falei aqui para vocês que é importantíssimo vocês entenderem um pouquinho mais, porque essas coisas são dia a dia da gente, né? Como gestores, mas também no dia a dia da gente nas empresas. TIC aqui, ó, é tecnologia de internet e comunicação. Tá bom? Então, essas TICs aqui, a adoção dessas TICs, ou seja, dessas tecnologias que estão relacionadas à internet, mas também à comunicação no geral, pela administração pública, através das quais conecta e interage com outras organizações e pessoas, especialmente mediante suas páginas web, mas também através de correio eletrônico e outras ferramentas como telefone móvel, PDA e assim por diante. As TICs, elas permitem, por exemplo, eu não sei se vocês receberam em algum momento aí durante essa pandemia aqui em São Paulo, um SMS falando que alguns locais, algumas situações estavam muito aglomerados. Vocês receberam algum desses? Falando sobre cuidados, se você for sair, toma cuidado, alguma coisa assim. Ninguém recebeu? Não, Eu eu não não, recebi, pelo não. menos. Eu recebi umas 3 também vezes. não. Eu não saí, mas eu recebi umas 3 vezes durante esses últimos meses. Eu não sei se está aqui ainda, se eu apaguei. Mas o que é essa TIC? É a comunicação aqui da tecnologia, da informação, sendo para a gente útil no dia a dia. Então, por exemplo, se a pessoa estava em determinado local, eu imagino que seja assim que eles mandavam, ou que estava tendo muita aglomeração, o próprio sistema mandava isso aí, sem precisar ninguém estar lá mandando. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não tenho, eu não sei onde foi parar, mas deve estar longe. E aí, essa tecnologia, que é a gestão da tecnologia da informação, que é da internet, e a comunicação, que faz aí, gente, ó, a gente ter essa facilidade de ter informações mais fáceis, mais na mão da gente, mais própria na mão da gente, tá? Aqui, ó, o governo eletrônico não é formado apenas pelos sites, né? Eu mostrei o site ali, gente, mas por trás do site tem um monte de tecnologias. E desde o cloud computing, como eu falei para vocês,
às estruturas, né, que são muito grandes, que são os servidores, que a gente falou na semana passada. Tudo isso está por trás daquele site. Aquele site lá é só uma carinha, só um papelzinho, como se fosse uma folha de papel, onde está desenhado o que a gente quer saber. Mas a hora que eu clico ali, eu vou lá numa máquina, não sei aonde, lá na nuvem, buscar aquela informação para que ela consolida aquela informação, aqueles dados, e fala para mim, olha, você tem tanto de dinheiro para receber, olha, você tem um benefício. Então ele passa pela caixa, passa por um monte de sistema de segurança, e 10 segundinhos depois, 5 segundinhos depois, está na minha mão. Então a gente está falando disso, né? Nessa infraestrutura, existe o capital humano, que são normalmente que vai facilitar a vida, né? Com serviços. O capital humano, ou seja, a educação, a gente vai talvez educar melhor, transformar também a educação a partir da ideia da internet. Os serviços que o Estado presta para a gente pode fazer. Alguns de vocês talvez já tenham entrado no Detran, já entraram? Para ver os pontos da carteira? Nunca entraram no Detran? Esse eu já entrei, eu tenho aplicativo para ver se eu tomei alguma multa, quantos pontos. Então, Detran eu isso, tenho aqui salvo. É o eGov aqui, ó, é coisa que muitas vezes, dependendo da situação, a atuação de vocês, onde vocês forem atuar, vocês vão dar ideias, vocês vão ajudar a criar, vão ajudar a inovar isso aqui. Esses serviços online aqui, ó, tanto aquele da Nota Fiscal Paulista, mas esses do Detran, por exemplo, é tudo eGov, tudo faz parte dessa estratégia. Infraestrutura de telecom, né? Computadores, usuário, internet, linha de telefone, TVs e assim por diante, né? Aqui estão, ó, os países mais desenvolvidos nesse sentido, tá bom? São os países mais avançados em termos de prestação de serviços via internet, tá? A República da Coreia, ou a Coreia do Sul, os Estados Unidos, Canadá, a Inglaterra, o Reino Unido, na verdade, como todo, né? A Holanda, Noruega, Dinamarca, Austrália, tá vendo? Olha onde a gente está. Atrás do Chile, atrás da Hungria, atrás de Malta, atrás da Jordânia. Olha a Jordânia, um paísinho desse tamanho ali perto de Israel. E aqui, ó, nós estamos em 61º lugar. Isso aqui foi feito, se não me engano, em 2010, mas hoje, com certeza, a gente ainda está atrás desses países aí, tá bom? Então, nós precisamos mudar muito para que cada vez mais o cidadão se sinta mais consciente e mais participativo nesse sentido. Tipo de governo eletrônico, né? São vários tipos. Isso aqui é importante porque é uma das coisas que provavelmente eu vou trabalhar com vocês na avaliação, hein, gente? Ó, government to citizen, que é o governo direto para o cidadão para o governo, né? Então, todos os sites, por exemplo, que eu acessei agora, de transparência é do cidadão. O cidadão para saber o que está acontecendo, para pedir algum serviço, para pedir alguma informação. A gente chama de government to citizen, tá? Citizen aqui é cidadão em inglês. Government to government, ou seja, as relações entre países, né? Ou entre Estado, União, Estado e município. Government to business, as compras são feitas aqui, são as relações com as empresas. Government to employ, que é a relação com os funcionários públicos, né? Entre o governo e os funcionários públicos. Então, os portais internos são o governo eletrônico, é um tipo de governo eletrônico. E esses objetivos aqui, esses objetivos também são importantes vocês saberem. Criar um melhor ambiente de negócio, aumentar a transparência e facilitar a comunicação, melhorar a produtividade e eficiência de agências governamentais, facilitar a vida do cidadão com acesso a informações e serviços do governo a qualquer instante. Então, hoje de madrugada, por exemplo, se eu quiser ver, deu lá louca, estou sem sono, quero ver os meus cadastros nas empresas que eu passei, eu entro na minha carteira eletrônica e está lá. Quero ver do coronavírus. Pego lá, entro no aplicativo, baixo o aplicativo e já vejo o que está acontecendo com o coronavírus, né? Facilitar a vida do cidadão, pessoas, com acesso a informações e serviços do governo,
a qualquer instante, é e deveria ser a base principal hoje da democracia, tá bom? Mas para isso, para ser democrático de verdade, o governo também, o Estado, deveria facilitar o acesso à estrutura, né? À internet, por exemplo, que mais de 30% das pessoas do Brasil não têm acesso à internet ainda hoje. Tudo bem? O professor, Pode falar. assim, além a grande parte da sociedade não tem acesso por falta de internet mesmo, essas questões financeiras. Às vezes, assim, a gente sabe que a gente brasileiro é uma sociedade, é uma população preguiçosa, né? Eu não gosto de falar povo, eu não gosto dessa palavra povo, eu acho muito estranho, mas enfim, as pessoas às vezes acabam sendo meio preguiçosas. E a maioria desses sites de portais das transparências de prefeituras, do governo federal, estadual, eles são muito complexos. Tem coisa que você quer encontrar e você não consegue. Você joga lá na busca, não aparece para você. Aí você tem que solicitar. Puxa. Então, assim, é transparente, não tão quanto deveria ser. Então, aí tem todas essas questões, né? Seria para desburocratizar e facilitar a vida do cidadão o acesso à informação. Só que ainda a gente vê que a gente ainda encontra umas cláusulas de barreiras aí que acabam impedindo a vir à tona ao conhecimento da sociedade essas coisas. Exatamente. Esse é o problema da democracia. Por isso que eu te falo que deveria ser a base aqui, ó, facilitar a vida do cidadão com acesso à informação, deveria ser a base da democracia hoje. E aí, consequentemente, para ser a base da democracia, eu precisaria primeiro democratizar o acesso, né? Então, para uma pessoa estudar no interior do país, ele deveria ter internet. Como é que ele vai ter? Por exemplo, em Minas Gerais, esses dias a gente estava discutindo sobre educação nesse tempo de pandemia. Aqui em São Paulo também, tá bom? Não é muito diferente, não. Mas em Minas Gerais foi porque uma professora que está nas minhas redes sociais, no meu Twitter, pipocou lá umas coisas que ela estava muito irritada com o que tinha sido garantido para eles em termos de qualidade no material e o que estava sendo entregue. Então, ela mostrou umas apostilas eletrônicas, porcaria, feia pra caramba, mal feita. Parece que foi feito tudo assim na correria, com referências ruins, com internet, muito link de internet, quer dizer, coisa de portais que não tinha confiabilidade nenhuma. Mas, mesmo assim, o governo criou um aplicativo para o aluno acessar. Mas o aluno não tem esse acesso. Brincando, assim, por baixo, 700 mil alunos não acessariam a rede pública de Minas Gerais para estudar, porque não tem acesso. Então, já quebra muito dessa questão da democracia quando você não tem esse acesso que você está falando, né? Tanto a facilidade de mexer no sistema, mas também a facilidade de ter um celular com uma qualidade boa para poder acessar, mas ter esse acesso à internet. Tem ali uma antena, que não tem cabo, mas tem uma antena que esteja ali para poder conectar, pelo menos. Se eu tiver um celular, um notebook, um tabletzinho velho, eu vou lá e me conecto àquela antena. E não tem isso também. Tá? Eu trabalho com aprendizagem, a gente tem visto algumas coisas muito importantes assim. Muitos dos meus aprendizes, eu estou falando aqui em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, né? Próximo ao centro, ali, não muito periférico, que não tem acesso, que não tem dinheiro para pagar os R$30, R$20 de dados, gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa de que soluções a gente vai ter para frente para essas pessoas, né? Então, os objetivos aqui, os principais são serviços aos cidadãos e às empresas, promoção da cidadania, inclusão social, integração do governo e sociedade, né, transparência e democratização da informação, disponibilização de informações e conhecimento. Esses aqui são esses são os principais objetivos, os principais focos do governo eletrônico. Tá? Papéis estratégicos para a tecnologia da informação e comunicação no governo. São esses papéis aqui que são estratégicos para poder fazer com que o governo seja mais democrático e também tenha mais dados. Quanto mais o governo está digitalizado, mais dados ele tem quando eu entro em contato, quando eu busco alguma coisa dentro
da rede de informação do governo, tá bom? Aqui, a gente tem os desafios, mas eu vou deixar esses desafios para depois, tá bom? A gente não vai conseguir discutir com muita profundidade isso aqui até as 10h30. Eu só quero ver se vocês têm alguma dúvida em relação a isso até então. Para a gente tirar, gente, ó. Essa aqui é a parte que vocês vão... Professor, Oi. esse sistema de informação de saúde, SIS, essas siglas todas que o senhor passou para nós, TIC, Portal de Transparência, vai cair também na nossa... Esse material eu vou... É isso. Esse material vai cair na prova, mas vocês vão ver que não tem tanta coisa para vocês estudarem, ó. Daqui, ó, o número 1, 2 e 3 só, tá vendo? O 3 você ia dar agora, né? Ia entrar agora, como você está falando que vai dar tempo. Agora. É o 4 que eu ia entrar agora. Mas eu não vou entrar no 4. Vou parei aqui no 3, tá bom? Lá do sistema de informação, eu quero que vocês prestem atenção aí depois que eu vou mandar anotado, riscado aqui, mas vocês precisam prestar atenção onde está saindo. A gente vai começar aqui, ó, no conceito, né? Aqui no conceito, e vai até a página 14 aqui, ó. Tudo bem? É a página 14. Então, mas na página 14 é onde vai cair. A gente não vai ficar pedindo essas informações para vocês. Na verdade, vai até a página 13. Só que na página 14 eu deixei aqui para vocês. Vou mandar esse material aqui para vocês, tá bom? Perfeito. Aí, Professor. Oi. Vai cair o que o Felipe ensinou pra gente ou não? Não, eu não vou. Eu imagino que aquele material vocês usaram na página na C2, não foi? Foi. Eu vou tentar deixar só o que eu dei para vocês para cair aqui, para diminuir bastante o material para vocês. Tá? É um material que tem um pouquinho de entendimento, que vocês procurem ler, entender, lembrar do que nós conversamos. Essa aula aqui, eu tive um probleminha, porque a gente estava conversando no início sobre essa questão. Eu acabei começando a gravar um pouco depois, eu acho que ela ficou com 1 hora e pouco só, mas pegou a parte mais importante, que é o que é novo, né? Foi mais novo assim, porque até então a gente estava conversando sobre uma coisa que era da aula anterior. O da aula anterior vai cair 4 tópicos daquele lá, que eu também já risquei, vou mandar para vocês de novo, tá bom? Então, se tiver dúvida, a gente entra em contato antes da avaliação para a gente conversar. Então, de verdade, vocês vão ter aí, talvez, se fosse colocar em páginas de livro, umas 20 páginas para poder estudar para a rede mental, no máximo. Tá? Mas em slides aí vocês vão ver que está bem simples de entender. Eu vou pegar realmente os dados do slide, não vou ficar criando bichos em relação a isso aqui. Tá? Então, daqui, nessa aqui da saúde, vai para o 58, ó, direto, vocês não vão nem passar aqui nesses formulários, essas coisas. No 58, vocês vão pegar o 58 até o 61. Tá? Basicamente, é isso que vocês vão ter aqui no sistema de saúde. A primeira até o 14, depois do 58 até o 61. Vai dar mais ou menos 15 slides, 20 slides aí. Tá bom? E o que nós vimos na semana passada são esses aqui, ó. Eu já marquei aqui para vocês, coloquei um balãozinho, vocês podem clicar, que vai estar escrito avaliação regimental, que é o tema completo. Deve dar em torno de 10 a 15 slides cada um dos temas. Tá? Mas são slides que tem muita figura, tem slides que tem um pouco mais de texto, mas a maioria não tem tanto texto. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então, ó, vamos tirar as dúvidas aqui que tem hoje, porque hoje é o último dia. Tem alguém que tem dúvida? Gi, Matheus, Ezequiel. Também tá bom agora. Tá legal? Tudo dá. Presta atenção, Patrícia. Depois a gente vai dar uma lida com mais calma, né? Tentar... Pô, gente, espirrei aqui, a Reni. Eu tava ligado. Então, Matheus, ó, acho que a maioria das aulas que nós tivemos, dessas 3 aqui, eu acho que todas as 3 vão ficar gravadas. Eu vou baixar aqui e subir para lá, tá bom? Só que essa aqui vai ficar um pouquinho menor, porque nós começamos falando um pouco antes sobre o que nós tínhamos visto, e depois eu comecei a gravar
vai dar 1h20, talvez, 1h30 no máximo de aula aqui gravada essa aqui. Mas tem as coisas mais importantes, que é o que é novo que eu trouxe aqui, que foi o sistema de saúde e o EGOV, tá bom? O outro já tinha, tá bom? Tá bom. Eu sugiro que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar durante a semana. Eu posso ser que eu não responda na hora, mas venha pergunta mesmo, não tenha receio. Na quarta-feira também a gente vai só dar uma geral, vai terminar a matéria e depois vai dar uma geral no que vai cair. E eu sugiro que as dúvidas que vocês tiverem entre hoje e quarta-feira, anotem e perguntem lá, mesmo que seja dessa matéria. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Gente, combinado. tenta dar uma olhadinha nas aulas que estão gravadas, no material que eu vou mandar. Ok, professor. Para vocês não terem problema. Tá bom? Tá. Combinado, Ô, professor, Perfeito. eu entrei na hora da aula, mas aí depois caiu a internet aqui, ficou ruim, eu demorei um pouquinho para entrar. Eu não sei se o senhor falou da prova, da C2, se eu tenho alguma notícia. Não, eu comentei. Eu não estava na aula, desculpa. Na verdade, eu só posso dizer o que a Gardenia me falou, tá tudo bem? Ela me disse que o Felipe deve lançar a AC2. Eu acho que já tinha até lançado, porque hoje a gente não conversou sobre isso, mas na semana passada ela falou para mim que o Felipe deve lançar a AC2 e o TGI de vocês, né? E o TGI de vocês não foi feito tipo artigo, né? Nada assim. Sim. Foi feito uma ação que vocês participaram. E como eu não participei, gente, eu não tenho nem. Mesmo que ele me impeça, eu não tenho como dar nota. Porque vocês não desenvolverem o material, né? Não era isso. Artesanato, foi isso? Oi? Foi o artesanato que vocês fizeram? Não, artesanato foi com o professor Abel. Foi com o Abel? O Abel, então, o Felipe, eu acho que é dessa ação que vocês fizeram aí, que é o TGI. Isso, e aí, que é de entregar o material lá de... Isso. Que E aí foi... eu vou sugerir que vocês tentem puxar com a Gardenia ainda essa semana, cobrar um pouquinho mesmo, que ver como é que faz para poder lançar. Se ela precisar e mandar para mim os dados, eu lanço para vocês, mas eu não tenho como fazer, porque eu não tenho as notas na mão, tá bom? Nossa. Então, Entendi. cobra um pouquinho lá, porque eu acho que vai. Não é verdade, vou mandar lá. Legal. Ok, boa noite, professor. Boa noite, professor. Vanderlei, deu tudo certo? Tá tudo bem? Tem dúvidas? Boa noite, galera. Boa Tudo noite, tranquilo, pessoal. professor. Falou, Elvis. Até mais. Pessoal. Tchau. Boa Ezequiel, noite, professor. bem? Obrigado. Até mais. Ezequiel, você não perguntou nada hoje? Ezequiel dormiu. Cochilou já. Cochilou. Boa noite, professor. Obrigada. Ezequiel dormiu a aula inteira, rapaz. Laurinha, até mais. Eu tô dando. Matheus, Tchau, gente. Matheus, você ia falar que eu acho. Professor. Até mais. Qualquer dúvida a gente conversa. Falou, Ezequiel, até mais. Professor, não esquece de confirmar para mim lá se Vou. receber minha atividade, beleza? Vou dar uma olhada de todo mundo agora lá, viu, Matheus? Nada. É verdade. Obrigado, verdade. professor. Abraço. Boa Vocês noite. falam, Obrigada. Matheus. Bom descanso. Tchau. Até mais, gente. Até mais. Falei. Falou, Ezequiel. Até mais.